My Dragon System, capítulo 321. O novo poder de Blake. Enquanto Blake caminhava lentamente para o campo, a conversa começou entre a multidão. Agora, todos sabiam que Blake havia perdido seus poderes relâmpago. Mas muitos não sabiam sobre ele ser o último discípulo de Dez. Mas ver os dois caminhando juntos confirmou algumas das suspeitas dos alunos. Ei, não pode ser uma coincidência que quando Dez é um juiz Blake seja escolhido, pode? Max disse. Para ser honesto, mesmo depois que Blake perdeu seus poderes relâmpago, a quantidade de magia que ele controla ainda é anormal em comparação com os outros, respondeu Kaito. Mesmo sem quaisquer habilidades elementares, ele ainda pode romper e vencer todos aqui. Quando Kaito disse essas palavras, Max virou a cabeça e olhou para Ray. Bem, eu não acho que pode com todo mundo, Max disse rindo para si mesmo. A partida havia começado. O estudante da classe média estava ansioso para provar seu valor. Para ser honesto, ele sentia que não tinha chance contra o aluno número 1 Blake. Mas se mostrasse tudo o que tinha antes de perder, poderia haver uma chance dele ainda ser promovido à classe superior. O garoto então tirou 2 pequenos bastões e começou a girá-los. 2 tornados bastante grandes começaram a aparecer nas pontas dos bastões. Magia de vento, bem, este é o meu palco, disse Blake. Quando os 2 tornados vieram em sua direção, o cristal de besta amarrado em seu pescoço começou a brilhar intensamente, e seus olhos começaram a brilhar com uma cor verde brilhante. De ambas as mãos de Blake, 2 círculos verdes apareceram em forma de líquido. Começou a pingar no chão e as gotas começaram a formar vapor e pequenos buracos no campo. Os ataques de tornados continuaram avançando, mas foram bloqueados pelos círculos verdes. Quando os 2 tipos de magia se tocaram, um som sibilante pode ser ouvido. Os tornados continuaram avançando nos círculos verdes até desaparecerem completamente, como se tivessem sido comidos pela magia de cor verde. Alguém conhece a habilidade mágica de 10? Perguntou Nora. É veneno, Bliss respondeu. O usuário de magia de vento havia gasto muita energia em seu ataque de tornado e precisava de algum tempo antes que pudesse atacar novamente. Mas o mesmo não poderia ser dito de Blake. Ele continha uma enorme quantidade de mana e avançou. Então, quando ele estava perto o suficiente, ele esticou a mão e da ponta dos dedos, uma linha de líquido verde foi liberada seguindo seu gesto. O usuário de vento não teve tempo de reagir. Tudo o que ele podia fazer era erguer seus 2 bastões para protegê-lo, mas eram inúteis. O veneno também agia como algum tipo de ácido queimando através de seus bastões de metal e eventualmente queimando suas mãos. Essa luta acabou! Beth gritou. 10, se livre do veneno de uma vez! Assim que o veneno atingiu a pele do aluno, todo o seu corpo ficou paralisado e ele caiu no chão. Alguns segundos depois, ele começou a convulsionar. 10 imediatamente se aproximou e correu ao seu lado, colocando a mão no peito do aluno. Ele focalizou sua mente, e quando levantou a mão, um líquido verde foi visto saindo do corpo e formou uma pequena bola logo acima. Eu removi o veneno, mas um mago branco precisará curar seus ferimentos. 10 disse. Sinto que eu não reagi rápido o suficiente para tirar o veneno. Tudo bem, desde que o aluno viva, mas não cometa o mesmo erro 2 vezes. Caso contrário, você não terá mais permissão para atuar como juiz. Depois disso, muitos ficaram com muito medo do poder de Blake. Embora alguém com um elemento relâmpago como sua magia fosse extremamente raro, seus poderes de veneno atuais pareciam mais perigosos do que seus poderes relâmpago. Como ele é capaz de controlar um segundo elemento tão bem, então? Perguntou Nora. Bem, o elemento de veneno é único. Não há muitos que podem resistir à dor ou reunir os materiais necessários. Para ser capaz de usar a magia de veneno, seu corpo precisa ser capaz de suportá-lo. Bliss explicou. Quanto mais forte o veneno usado, mais ele afetará o corpo do usuário. O processo é cruel. O usuário deve comer vários tipos diferentes de veneno a cada dia e suportar a dor e os efeitos colaterais. Cada vez, eles devem reunir e encontrar um veneno mais forte. Isso só foi possível para Blake porque 10 o colocou sob sua proteção. Muito provavelmente, 10 já tem uma sala cheia dos venenos mais mortais e os antídotos para acompanhá-los caso algo dê errado. Mas, mesmo assim, para Blake se tornar tão forte com a habilidade em tão pouco tempo,
Ele deve ter tido uma vontade indomável. Bem, isso não me faz gostar dele mais do que antes, disse Max. Mas algumas lutas continuaram com alguns alunos da classe inferior e média lutando. Ray até viu alguns membros do grupo de ruivos se apresentarem. Eles eram todos semelhantes a Springett, onde usavam magia dentro de suas armas para lutar, em vez deles lançando feitiços como os magos usuais, o que Ray achou interessante. Mas enquanto ele esperava, então finalmente, foi sua vez de entrar na arena. Seu uniforme branco se iluminou e Ray foi até o palco. Enquanto ele fazia isso, os alunos começaram a fofocar. Ei, ele não era o cara que bateu em todos aqueles alunos da classe média? Sim, e foi ele quem tirou uma nota perfeita no exame. Ele deve ser muito forte, mal posso esperar para ver isso. Eu vou ser a juíza desse, Mia disse enquanto se voluntariava. Os mestres da torre não tinham problemas com alguém se voluntariando. Afinal, eles sentiram que era mais trabalho em primeiro lugar. Por favor, indique em qual classe você gostaria de lutar. Ray então olhou para a área dos alunos da classe superior antes de se virar para olhar para Beth. Tudo bem se eu fizer um pedido especial? Ray perguntou. Eu gostaria de lutar com um aluno da classe superior, mas não qualquer aluno da classe superior. Eu quero aquele, disse Ray ao apontar para Blake, que estava sentado calmamente em sua cadeira.